Como vocês podem notar, eu não estou usando a câmera do celular, porque meu celular ele já está velhinho, sem memória, então até que eu troque por um outro mais potente, eu não quero arriscar ter que fazer um videozinho curto e interromper o raciocínio que eu estava tendo para fazer outro vídeo e lançá-lo de novo no YouTube. Continuando a segunda parte que eu havia prometido, sobre a infidelidade feminina. Aqui o artigo continua na parte 2. Vamos ler aqui o que o cara fala. Quanto mais eu vivo e observo a realidade à minha volta, mais me convenço da veracidade de certos fatos. O comportamento feminino atual, o casamento e o sistema político vigente estão entre estas constatações. 3 coisas que, longe do que possa aparecer, estão ligadas e influenciam-se. Os homens sempre se importaram mais com as mulheres do que consigo próprios. Isso é óbvio. E que isso se revela através do endeusamento da mulher por parte dele e, por vezes, demonstrando certa dependência da mulher. Só que aí tem uma coisa, ó, nem sempre foi assim. Esse endeusamento da mulher partiu dos anos 60 para cá. Antes dos anos 60 não era assim. Foi através do feminismo, do trabalho gradual do feminismo, que aconteceu essa proliferação de manginice de homens capachos. Os homens antigos não eram assim. Eu posso comprovar isso porque eu convivi com homens das antigas e ainda convivo, porque meu pai tem 84 anos. E eu convivi com meus tios que eram mais velhos ainda. Esses caras não tinham nada de manginas. Se você, rapaz novo, entra nessa onda de dizer que os homens sempre foram manginas, você está errado. Você não conviveu com homens antigos. Se você tivesse convivido com homens antigos, você iria ver que eles não eram manginas. Esse fenômeno aconteceu dos anos 60 para cá. Continuando. Também observamos um despertar gradual, e não em todos, desta consciência por parte de nós homens. Quer dizer, um despertar gradual, mas não em todos os homens. Desta consciência por parte de nós, mas que pode de alguma forma desencadear reações diversas e, por certo, nem sempre saudáveis. Eu digo que é saudável. Esse despertamento do homem é saudável. Como fazer previsões no campo das relações humanas é sempre complicado e ditar certezas é deveras perigoso, o que poderíamos inferir deste suposto despertar seria: 1. Esse suposto despertar dos homens, o que nós poderíamos esperar disso? 1. Conforme ele está falando. Não é eu que estou falando. É ele que está falando. 1. Uma conduta mais nobre do homem e centrada em seu crescimento pessoal. 2. O acirramento dos conflitos entre os sexos com um considerável aumento da violência contra a mulher. 3. Uma possível melhoria nas relações entre os sexos. E 4. Uma possível melhoria na qualidade moral na vida das pessoas. Mas, ao que parece, as coisas não estão se dando dessa maneira, e por razões óbvias. Apenas uma dessas
previsões pode se concretizar e seria uma boa. Que seria uma conduta mais nobre do homem e centrada em seu crescimento pessoal. Que é o que eu estou tentando fazer aqui. Porque 2, o acirramento dos conflitos entre os sexos é uma tendência que pode acontecer, uma tendência totalmente plausível. O acirramento do conflito entre homens e mulheres. É o que as feministas mais desejam. Elas vão estourar champanhe quando tiver completo esse quadro. Porque é o que elas querem, detonar com relacionamento entre homens e mulheres. 3, aqui, ó, outra possibilidade, uma possível melhoria nas relações entre os sexos. Não acredito. Não acredito. Uma possível melhoria nas relações entre os sexos, não acredito, porque as mulheres estão intoxicadas de feminismo até a alma. E, como eu já disse em outros vídeos, não temos mais gerações para trabalhar. A taxa de fertilidade está caindo, então, mesmo que nós quiséssemos fazer um trabalho de resgate da consciência da mulher, não adianta mais. Nós vamos ser um mundo de velhos. Vejam o que está acontecendo com o Japão. O Japão praticamente está no caminho de sumir. E mais uma possibilidade, uma possível melhoria na qualidade moral na vida das pessoas. Também não acredito. Uma possível melhoria na qualidade moral da vida das pessoas? Como? Se entre homens e mulheres não há uma melhoria, como é que vai haver uma melhoria geral no quadro das pessoas? Não faz sentido nenhum. A postura feminina sobre a fidelidade. Continuando. No que diz respeito ao comportamento da mulher de hoje, há muito mais que se considerar antes de algumas tomadas de decisões. Dentre essas considerações estão as que Michelle Langler, que é a autora do livro Infidelidade Feminina, Vivendo no Limbo, que é o artigo é baseado nesse livro. As considerações que a Michelle Langler faz, resultado de seus 10 anos de estudos e observações sobre o comportamento sexual feminino. Segundo a autora, resumidamente, o comportamento da mulher atual segue um padrão bastante previsível e numa sequência cada vez mais constante. A. Forçam os homens para um compromisso. B. Terminam conseguindo o que querem. C. Depois perdem o interesse pelo sexo com o parceiro atual. Esse roteiro é manjado. D. São atraídas por alguém. E começam a trapacear, enganar e sabotar a relação. F. Ficam irritadas e ressentidas. G. Discussões são intermináveis e começam a falar para seus parceiros que ambos precisam de tempo separados. Olha aqui, ó. Quando a mulher pediu tempo separado, um tempo para pensar, pegue a sua mochila, se você não for o dono da casa, pegue sua mochila e saia. Ou já dê entrada no divórcio, ou se você for só amancebado, amaziado, como diriam os antigos,
Pega a sua mochila e caia fora. Quando a mulher pedir um tempo, é porque ela não quer mais nada contigo. E H começam a culpar seus parceiros por seu comportamento. E de quando em vez, depois de fazer a si mesmos e todos ao redor desprezíveis por tempo indeterminado, mas de forma geral, depois de um longo período de tempo, elas acabam o relacionamento ou casamento. Quer dizer, daí começa aquelas brigas, aquelas culpas, culpando o parceiro, culpando a família do parceiro, culpando a mãe, culpando o pai. Começa o casamento virar um inferno, porque ela já está ressentida, ela já não quer mais. E mais cedo ou mais tarde elas vão acabar com o relacionamento ou o casamento. É certo. Isto veio como um balde de água fria sobre os relacionamentos, uma total desmistificação da mulher para alguns. Por outro lado, já muito antes, outra mulher nos revela informações importantes, derivadas também de um trabalho sobre mulheres e homens. Esther Vilar, em seu livro O Homem Domado, nos diz, abre aspas, só as mulheres poderiam romper o círculo de ameaçação e exploração do homem. Não o farão, porém. Não existe qualquer motivo racional para que o façam. Não há nada a esperar dos seus sentimentos. As mulheres são frias e não têm qualquer compaixão. O mundo continuará, pois a mergulhar nesse vazio, nessa barbárie, nesse cretinismo, que é a feminilidade, e os homens, esses sonhadores maravilhosos, jamais vão acordar dos seus sonhos. Eu espero que vocês acordem. Eu espero desmentir a Esther Vilar. Nunca as mulheres exigiram tanto respeito e valorização, numa época em que elas menos respeitam e valorizam. Se observarmos bem isso e o que Esther Vilar nos tenta dizer, não há nada de novo. Ou seja, a mulher continua sendo aquele ser incoerente, contraditório, emocional e egoísta de sempre. E por vezes mesquinho, alternando tal comportamento com doses regulares e cuidadosas de atenção, sexo e carinho, num processo que ela chama de amestração do homem. Quer dizer, aqui a Esther Vilar diz que, ora, a mulher ela se contradiz, ela é bruta e ora ela faz carinho. Então ela vai levando aquilo e o homem passivo vai aceitando aquela condição. Fica amestrado, miquinhos amestrados. Já ouviram falar miquinhos amestrados? É isso aí. As mulheres dão um pataço no homem, daí corre lá, fazem um sexo, um carinho, o homem amolece, fica bonzinho e está amestrado. O comportamento feminino nem de longe dá sinal de mudanças. O momento atual, e faço questão de salientar, não é favorável ao casamento nem união estável com elas, apesar de eu ser contra o marriage strike, que é a greve de sexo. O autor é contrário à greve de sexo, não. Ele é contrário à greve ao casamento. Ele é o contrário. Eu sou favorável à greve de casamento. Sou favorável. Ele não. Ele ainda tem acredita. Eu não acredito mais. Então, esse é o meu parênteses. E aqui ele continua, mas acho que o casamento está fora de questão nos tempos atuais.
Afirmo isso por temer as mulheres, muito menos seu comportamento, pois quando menos pudéssemos dar importância a seus caprichos, melhor seria para todos. A questão é que a geração de mulheres de hoje em nada acrescenta na vida do homem. A única coisa que poderemos ter é sexo e mais sexo, e muitos o terão de baixa qualidade, um sexo meia boca e em doses cada vez menores. Aqui eu abro um parêntese e digo que tanto para homem como para mulher, se você pensa em entrar em casamento pensando em manter o sexo como em tempos de namoro, você é tolo. É lógico que o sexo, com o tempo, vai cair na rotina. É por isso que hoje em dia as coisas não mudam, não duram mais, porque as pessoas se guiam pelas emoções. Enquanto as emoções estiverem altas, elas estão ali mantendo. No momento que as emoções baixaram, elas querem cair fora. As pessoas querem cair fora. Então, se a pessoa pensa em entrar num casamento pensando em manter um sexo espetacular, como no começo de namoro, tire o cavalo da chuva, que isso não vai acontecer. Tem que ser como antigamente. Compromisso, honra. E essas coisas não existem mais. O que nós vivemos agora é um emocionalismo que, ao menor sinal de desgaste, as pessoas pulam fora. Principalmente as mulheres. As mulheres se entediam facilmente, como já foi relatado ali antes. É questão de meses as mulheres enjoaram e querem saltar fora. De resto, continuando aqui, de resto, de uma forma geral, elas continuam incoerentes e emotivas ao extremo, comportam-se feito criança mimada, se não lhes fazemos seus gostos, agem de maneira impensada e depois voltam arrependidas, alheias às consequências de seus atos, são, no fundo, irresponsáveis emocionalmente, invejam umas às outras impiedosamente e continuam usando o sexo para manipular o homem. Aqui eu não fui numerando, está na 6, 7. E continuam, como sempre, iludidas com a realidade e não têm a menor noção de como seja o mundo. Até porque a elas não interessam. O governo criou cotas para as mulheres na política. O que adiantou? A pau e corda conseguiram completar as cotas. Teve partidos que não conseguiram completar as cotas na política, porque as mulheres não se interessam por política. A mesma coisa pode-se dizer do ensino das ciências exatas. Há países que forçaram as mulheres a seguir carreiras nas ciências exatas, não deu certo. Elas não quiseram. Elas não quiseram ir para o ramo da matemática, da física, da, astronomia. Então, certas coisas, a natureza delas não é para isso. As feministas e a mídia querem forçar algo que é irreal. Existe um documentário sueco, agora como é que é o nome daquele documentário? É sobre ideologia de gênero. Desmentindo a ideologia de gênero, eu me esqueci o nome dele.
É um documentário bem longo. O pesquisador, o jornalista, ele entrevista várias pessoas e desmistifica essa história de ideologia de gênero, dizendo que se as mulheres forem forçadas a seguirem ciências exatas, elas serão tão boas que nem os homens. Isso já foi comprovado lá na Suécia que não deu certo. Continuando, mas afinal, o que está errado então? Algo fora da ordem. Minha tese é que a mulher não ama, e se o faz é com raríssimas exceções. Esse raríssimas exceções aqui é estranho, né? Porque se é raríssimos, são exceções. E se são exceções, são raríssimos. Mas é um costume já de nós falarmos assim. Cujo amor é mais fraternal ou filial. O amor é fruto da vontade, da razão, do desejo de amar. É uma decisão, é um ato consciente e responsável. E não é fruto de emoção, de instinto, ainda que essa emoção seja importante como elemento de coesão e dosagem do amor. Mas o que de fato perturba? Talvez a impotência do homem pós-moderno de lidar com esse comportamento feminino, que por sua vez está sendo hipervalorizado e manipulado por uma casta que se apropriou do poder para controlar a sociedade, nada mais que isso. Então, essa casta aqui é a esquerda. A esquerda se apropriou do poder e manipula, através do feminismo, manipula as mulheres, intoxica as mulheres para alcançar o poder. Estamos aí perto do segundo turno e espero darmos uma lição nesse pessoal. Uma lição avassaladora nesse senhor Haddad, que até trocou agora... está louco. Trocou agora as cores, tirou o Lula, trocou as cores, agora ele é verde e amarelo. Quer dizer, agora não adianta mais, né? Enganaram, agora querem tapar o sol com a peneira. Aqui, continuando. Em troca, fornece uma sensação de bem-estar social, de conforto econômico e uma falsa prosperidade, falsa liberdade, tudo alicerçado com o auxílio da tecnologia. Para tanto, se promove uma negação da realidade por meio de toda uma vasta máquina de propaganda que faz proliferar uma cultura de negação do real, do objetivo, da verdade, do absoluto. Isso aqui é a mentalidade revolucionária esquerdista. Negação da realidade, negação do real, do objetivo, da verdade, do absoluto, tudo é relativo, tudo, nada tem valor, nada pode ser julgado, é uma época de relativismo. Então, isso aqui nada mais é do que o que ele relatou aqui, o feminismo escancarado. A infidelidade do ser humano, junto com outros comportamentos e sentimentos como a inveja, a maldade e o medo, por exemplo, nunca fora tão explorados quanto nos dias atuais. Outro dia li um comentário em um site onde alguém fazia uma reflexão sobre a indústria da infidelidade, como se aumentar os índices de infidelidade, tendo como resposta da sociedade um acréscimo na demanda por métodos de cerceamento e vigilância de parceiros, como a contratação de detetives particulares, câmeras escondidas, softwares, espiões para programas de chat e tudo mais. E digo mais, hoje há uma demanda bem maior de métodos
de métodos e por sistemas que façam as pessoas se sentirem mais seguras, porque as possibilidades de se trair e trair alguém tornaram-se maior. Aqui eu abro um parênteses. Se é para você estar colocando câmera para espiar a tua namorada, a tua mulher, a tua esposa, colocar programas espiões em celulares, em computadores, se é para viver dessa maneira, fique solteiro. É o que eu estou dizendo aqui. Viva uma realidade total do que uma farsa. Se é para você, se você não confia na tua esposa, que precisa estar colocando programas espiões, o que é isso? Fique sem esposa. E de lambuja você se escapa da justiça feminista. O que reflete diretamente na conduta e na forma de pensar e que reforça ainda mais a tese de que tudo é consequência de uma moral relativa e perigosa. No momento atual, o homem deve agir imediatamente logo na suspeita de infidelidade da parceira. Mas para tanto é necessário o desapego. É preciso que o homem resgate sua autoestima, sua postura e qualidades masculinas que vêm ao longo dos anos se perdendo, sendo ofendida e denegrida. A receita é bem simples. Quanto mais o homem agrada a uma mulher, menos ela o respeitará. A lógica e a moral feminina são diferentes e lógicas e totalmente incompatíveis com uma sociedade estável. Aqui o meu parênteses. Esse resgate da autoestima, postura e qualidades masculinas não é capachismo, não é manginismo. É uma autoestima para a tua valorização como homem. Não queira bancar o herói para a sociedade feminista, que não nos valoriza. Tenha uma autoestima, tenha uma postura, tenha uma qualidade masculina para você. Não para essa sociedade que não nos valoriza. Até mesmo o ato de observar é preciso praticar, estar atento, sem com isso promover ainda mais um terrorismo emocional, uma ditadura da desconfiança. Observe a conversa da parceira. Detalhes de conversas podem passar despercebidos por você, porém, mais importante é a conduta dela. Isso aqui é para quem está casado, para quem já está andando em cima do fio da navalha, já está na corda bamba. Ficar de olho na conduta dela. Talvez o que seja novidade mesmo, ou talvez não, seja o que Michelle Langler revela em seus estudos. Mas ainda desconfio que para um homem experiente e centrado em si mesmo, o que são poucos, isso já o tenha sido revelado diante de seus olhos. Na verdade, o que a escritora nos coloca é apenas algo que hoje tem-se a possibilidade de pôr em prática. Aqui ele diz que a autora revela em seu livro o que um homem atento já está percebendo. Ou um homem que acompanha os meus vídeos pode perceber. Quem acompanha os meus vídeos não precisa nem ler a Michelle Langler. Porventura, a meu ver, o que é novidade mesmo são duas coisas. O comportamento masculino hoje
E 2. A reação das mulheres quando da abordagem de temas relativos a elas, como o da infidelidade feminina, por exemplo. No primeiro caso, comportamento masculino, o comportamento masculino atualmente pode ser descrito em 4 grupos. O novo homem pode se incluir no grupo dos nihilistas cafajestes, os de cabeça fria, os desesperados e os enganados. E todos esses grupos estão imersos em suas categorias. Os conscientes, esclarecidos da realidade que os cerca, e dos que sequer têm noção do que os espera e ainda divinizam suas parceiras. Esse aqui, eu não quero entrar aqui nas minúcias dessa classificação dele aqui. Eu vou só tirar essa última descrição aqui, ó. Aqueles que sequer têm noção do que os espera e ainda divinizam suas parceiras. Suas parceiras ou divinizam as mulheres. Esse é o grande problema que nós precisamos combater. Esse é o grande problema. Tem um pessoal aí, tem uma parcela de homens que está completamente boiando. Boiando, está numa tábua, afundou o Titanic, ele está numa tábua no oceano gelado sem saber o que está acontecendo. Nós precisamos alertar esses homens. Muitos ficarão no caminho. Aqui ele prossegue. O que fazer diante da nova realidade? Essa é uma pergunta que ninguém tem a resposta. Cada um deve encontrar a solução que lhe adequa. A resposta eu tenho. Se abster de qualquer relacionamento sério com mulheres. Porque mesmo que você consiga achar aquela mulher que é agulha no palheiro, caso você venha se divorciar, a justiça continuará a mesma. Uma justiça pró-mulher, uma justiça feminista. Então, quer dizer, a probabilidade de você se dar mal continua. Como dicas não são conselhos, não custa nada observar algumas verdades e fatos. Mas lembremos de que todas essas dicas só funcionam se você se desapegou, se entendeu o verdadeiro sentido da vida, se definiu o papel que uma mulher tem em sua vida, se compreendeu a dinâmica dos relacionamentos com a mulher atual. Caso contrário, nem tente. É o que eu estou dizendo desde o começo. As mulheres intoxicadas de feminismo já não servem para relacionamento sério. Ponto. A justiça é totalmente pró-mulher. Com uma lei, por exemplo, como a Lei Maria da Penha, que é uma lei absurdamente insana em suas punições. As suas medidas protetivas são insanas. São praticamente uma ceifadeira. Pega homens maus e pega homens bens. Maltrata pais maus e maltrata pais bons. Traição quase nunca se descobre, mas evidências são demonstradas ao monte. E que as mulheres não são tão espertas quanto se imagina. Elas não são tão espertas quanto se imagina, mas os homens se acham espertos e não são tão espertos também.
quanto se imagina. Na verdade, são todos, quase todos trouxas. Não imaginam, os homens não imaginam sequer o que suas mulheres estão fazendo. 2. Ao menor sinal de suspeita, deixe-a. 3. Mas antes de deixar, faça a lição direitinho. Faça parecer que você tentou fazer algo pelo relacionamento. Pelo menos ela não vai te acusar de não ter feito nada. Aliás, mulher adora culpar o homem pelo comportamento conturbado e infiel dela. Aqui, meu parêntese. Não faça lição nenhuma. Se você resolveu cair fora, caia. Ela vai falar, se ela for uma mulher má, ela vai falar de você do mesmo jeito. 4. Se a mulher começa a avaliar a relação, atenção, isso aqui é boa. Se a mulher começa a avaliar a relação como se estivesse fazendo um levantamento para procurar os pontos a favor e contra, e se vale a pena ou não continuar com o parceiro, saiba que ela está querendo te trair ou já está te traindo. O relacionamento já era. Caia fora. Então, quando a mulher começa toda semana com as famosas DRs, discussões de relacionamento, abra o teu olho que a coisa já está começando a desandar. Caia fora. Que mais cedo, mais tarde, você vai se dar mal. 5. Lembre-se de quando vocês começaram. Para gostar, ninguém precisa de motivos. Desculpa só se dá quando se quer terminar. Se ela vem com desculpas e começa a passar na cara o que não passava antes, saiba, ela está gozando já com o outro. Isso aqui tem em relação ao número 4. O 5 tem em relação ao número 4. Se ela começou com discussão de relação, avaliação do relacionamento, quer dizer que ela já está noutra. E você, se insistir, só vai ganhar alguns meses como palhaço de circo. 6. Se ela começar a te chantagear exigindo algo em troca depois de um tempo de relacionamento, saiba que ela está decidida a terminar e não está arrependida. Já planeja outra vida diferente e mais excitante emocionalmente para ela. Saiba, ela está te traindo e muito. Quer dizer, se de repente a tua mulher começou a te exigir coisas que ela não te exigia antes, se ela começou a te exigir, por exemplo, bens materiais que antes ela não se importava tanto, abra o olho. É um sinal que ela já está tentando cair fora. Ela só, de repente, está tentando ganhar um tempo. Sabe-se lá o que está passando na cabeça dela? Está tentando ganhar um tempo, está ajeitando uma outra casa, está tentando arrumar um emprego melhor. Tem vários fatores aí. 7. Mulher que tem histórico familiar de mulheres que traíram seus parceiros, que saem com homens comprometidos, e mulheres que fazem cenas de ciúme sem ter ciúmes, essas são traidoras de nascença. Caia fora. 8. Quando a mulher estiver traindo, ela demonstra uma falsa preocupação que parece muito com generosidade, mas na prática não exibe resultados. Caia fora.
Quando a intimidade do 9, quando a intimidade do casal começa a vazar e ela começa a consultar as amiguinhas do que fazer em cada situação que ela descreve, para as colegas cai afora. Esta é uma verdade verdadeira. Quando a mulher começa a se queixar para as suas amigas e você, por acaso, descobre que ela está se queixando, que você já não é mais o mesmo, que você... Ai, amiga, o meu marido já não é mais o mesmo. É sinal que ela está preparando o terreno, está com a sua máquina de destruição de casamentos em prontidão. 10. Quando a mulher estiver traindo o parceiro, repare que ela começa a dizer que tem medo de perdê-lo, mas nada faz para isso não acontecer. Tudo não passa de conversa da boca para fora. O que ela pretende é apenas passar a imagem de menina boa e quer sair do relacionamento sem parecer injusta, egoísta ou promíscua. Caia fora porque ela está transando a torto e direito com o outro e nem se importa com sua vida, com seu sentimento, com sua saúde, com seus sonhos, com sua reputação. Então, quando a mulher, de repente, começa a dizer que está com medo de perder o seu parceiro, mas não faz nada para manter o casamento, tudo não passa de uma encenação. Ela só está esperando o momento certo de sair fora e mostrar para os vizinhos e os parentes que ela não teve culpa de nada. Que quem foi o culpado do término do casamento foi o homem. 11. Se ela já traiu antes e se já transou com muitos homens, com certeza há uma probabilidade quase 100% de ela trair qualquer namorado. 12. Quando ela não faz certas coisas na cama com você, saiba que ela faz com o outro. Ela atrai e fica chocada com o que fez e mesmo assim não para de ter relações sexuais com o outro. Aqui eu quero abrir um parêntese. Ele está falando muito em traição aqui, ó. Muitas vezes a mulher simplesmente se entediou do homem. E às vezes nem tem uma traição na jogada. Simplesmente ela quer cair fora. Você já não representa mais nada para ela. E lógico, não demorará muito para que outro homem surja na parada. Como as mulheres têm uma facilidade 1000 vezes mais fácil de arrumar um parceiro do que um homem arrumar uma parceira, para elas, então, eu quero que vocês entendam isso. Para elas, terminar um relacionamento sem ter um parceiro não muda nada. Porque amanhã elas arrumam um parceiro. Por que tem homens que se descontrolam? Porque sabe que se perder uma parceira para arrumar outra, aqueles manginões que não são desapegados se desesperam. Quando a mulher diz eu não quero mais, enlouquece, fazem besteira. Por isso desapego, para você não fazer besteira. 13. Um sinal muito frequente da traição feminina é aquela famosa atitude de que antes ela fazia de tudo para estar ao teu lado, para manter o relacionamento. Depois de um tempo ela vem com o papo de que cansou, quer paz, quer curtir o momento, que vai se amar mais, vai olhar agora para si e quer te curtir, aproveitar o que não viveu. E quer curtir não. E quer
quer curtir, aproveitar o que não viveu. Então, quando ela veio com aquela conversa que é muito cedo ainda para ter um compromisso, que ela não aproveitou tudo que ela podia aproveitar, pode saber que as amiguinhas estão colocando uma pilha nela e que ela resolveu que quer aproveitar a vida. E você já não faz parte desse sonho dela. É de rir, mas eu ri, mas é realmente dura a situação. 14. Mulher que possui redes sociais, mais de um e-mail, mais de um número celular, que trabalha em horários diferentes do habitual, todas essas traem sem o menor remorso. Essas redes sociais é o fim do mundo. Se você ainda acredita no casamento, apesar de tudo que eu já disse, se você casou, nada de rede social. Nada de rede social. Nem para um, nem para outro. Quando muito e-mail para trabalho, a não ser que a mulher seja uma executiva, o homem seja um executivo, mas o pé rapado com rede social, para quê? Lembre-se, mulher dá muito valor ao anonimato, e aquelas que costumam usar a internet são as que mais traem. Aquelas que terminam por torpedo, por mensagem de e-mail, porque sabe que assim não terão nenhum comprometimento sério com o término, nem de responsabilização, nem se responsabilizarão pelo fim do namoro. Agora tem a moda de terminar por internet os relacionamentos. A mulher, quando trai, ela muda. Muda e só um doido varrido, apaixonado, desesperado, carente não percebe. Ela começa a se arrumar de uma hora para outra sob o argumento de que devem se amar mais, de que se arruma para que seu parceiro não olhe para outras na rua. Como se isso fosse impedir do cara olhar para garotas mais jovens e belas do que ela. Como se vê, na verdade, cabe mais aos homens. Depende mais da postura do homem em atentar para esses fatos e aceitar ou não. A mulher é um ser dissimulado, ela não pensa duas vezes em trair. Ao homem cabe sempre ter em mente que para cada mulher que se vai, existem dezenas que estão a fim de um relacionamento, uma transa, uma pegada, um sexo casual. Aqui abre o parêntese meu. Isso está terminando. Estudos revelam que a geração atual de jovens, a geração Y, se não me engano, é a geração que menos faz sexo na história. Então, não pense que você se separando, você vai cair num harém de mulheres. Não. Cada dia o mercado sexual está se tornando mais restrito. A hipergamia das mulheres está nas alturas. Elas estão escolhendo a dedo. Só querem os destacados. Se
você não se encaixar em qualquer padrão delas, elas simplesmente vão voltar para casa. Se elas estiverem numa balada, vão voltar para casa e vão dormir. Vão tirar suas selfies com suas long necks na mão e deu pra bola. Não vale a pena hoje definhar por causa de uma mulher. Isso só valia a pena antigamente, porque você sabia o valor que tinha uma mulher honesta. Afinal, só existe porque existe... Aqui não entendi o que ele disse. Vou deixar essa frase fora. Uma sociedade sadia, equilibrada e forte depende muito da constituição familiar, da saúde da família. Mas para que haja famílias fortes e sólidas, o regime e sistema políticos de uma nação precisam ser compatíveis e favorecer a família. Nada, mas nada podemos esperar de mulheres atualmente numa sociedade onde elas seguem o exemplo da mulher volúvel, que toca de parceiros como de calcinha, que sentem prazer em trair, que incentivam elas a copiarem o comportamento masculino. O que precisamos fazer não é culpar a mulher por tudo que acontece de ruim no país, mas cobrar delas a sua parcela de responsabilidade. Terminou o artigo. E eu abro parênteses aqui. Essa sociedade sadia, equilibrada e forte não existe mais. Existem nos casais acima de, sei lá, 50 anos. 40, de 40 para cima dá para dar um desconto. De 40 para baixo, sociedade sadia, equilibrada e forte não existe mais. Não há possibilidade de voltarmos a equilibrar essa sociedade. A sociedade está fadada à ruína. Então aqui o que ele disse aqui, claro, ele quis dar um incentivo no final do seu texto. Digamos assim, o que precisamos fazer não é culpar a mulher por tudo que acontece de ruim no país, mas cobrar delas a sua parcela de responsabilidade. Realmente, temos que... aqui ele está certo. Temos que começar a cobrar a parcela de responsabilidade das mulheres. Mas, ouçam o que eu digo, não em matéria de relacionamentos duradouros com mulheres. Vamos cobrar delas, vamos cobrar responsabilidade das mulheres como cidadãs. Vamos nos revoltar contra uma lei Maria da Penha, contra uma cota feminista, contra esses absurdos das reivindicações feministas. Vamos nos rebelar contra isso. Mas não vamos cobrar, já que elas ganham, exigem ganhar que nem o homem, e ganham que nem o homem, só não ganham se não estiver na mesma profissão. Vamos exigir delas que se aposentem com a mesma idade que os homens. Vamos exigir das mulheres responsabilidades de cidadãs. Não de mulheres em termos sexuais. Isso acabou. Casamento, relacionamento. Vamos colocar para os políticos, vamos colocar uma nova política. Agora, quem sabe, eu tenho esperança que comece a mudar, de pautas feministas, tira fora. Pautas feministas, não existe isso de pautas feministas. Leis feministas não serem mais aprovadas.
reclamações mesquinhas de feministas não serem ouvidas. Vamos colocar as mulheres como cidadãs, com responsabilidades. Querem ganhar a mesma coisa? Se aposentem no mesmo tempo. Querem ganhar que nem o homem? Assumam trabalhos que nem homens assumem. Um dia como de chuva, com postes caídos, alguém vê alguma mulher erguendo poste no meio do barro? Ninguém vê. Quer dizer, elas querem o lugar do Bill Gates, mas não querem o lugar do cara que está erguendo poste abaixo de raio de chuvas. Então, vamos cobrar responsabilidade das mulheres. Querem direitos iguais, vão ter responsabilidades iguais. E vamos dar um jeito de acabar com essa palhaçada feminista. É isso aí, pessoal.